Um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema: surpreendente confirmação da luz sobrenatural por um católico converso. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Eu estava varrendo o piso numa manhã, quando apareceu um automóvel frente à nossa casa, numa fazenda a 56 milhas ao norte de Houston. Estando um pouco aturdida pelo estado de desordem de minha casa, disse, explicando aos forasteiros que eu trabalhava como vendedora em Cleveland, 6 dias na semana, e que havia estado assistindo aos cultos do irmão Branham muitas noites, que por esta razão não havia tido tempo de cuidar da casa. O homem, um estranho para mim, havia vindo em resposta ao nosso anúncio de venda de nossa fazenda. Quando lhe mencionei os cultos do irmão Branham, seu semblante se iluminou e disse: eu também tenho estado ali. Isto é o que nos contou sua esposa. O Sr. Becker, o estranho, havia estado sofrendo de um mal estomacal terrível, dores violentas e etc. Tomava remédios todas as noites. Sua sogra leu no jornal de Houston acerca do irmão Branham e dos dons que lhe haviam sido dados por Deus para curar. O pediu à senhora Becker que convidasse o seu esposo para ir e que orasse por ele. A senhora Becker convidou que ele fosse. Uma vez que ele era católico, ela lhe falou e ele lhe disse que iria. A senhora Becker se decepcionou grandemente quando chegaram ao Coliseu de Houston e encontraram ao pastor Batista, ela é Batista, debatendo com o reverendo Bosworth. Ela temeu que seu esposo não cresce depois de ver isto. Em vez de ser dissuadido a não crer, o Sr. Becker nos disse: eu vi uma luz ao redor da cabeça do reverendo Branham quando ele estava ali de pé na plataforma depois do debate. Não era uma luz de lâmpada elétrica, era um halo perto de sua cabeça. Quando o irmão Branham deu a chamada de altar, o Sr. Becker, que havia sempre declarado firmemente estar salvo, subiu a aceitar a Cristo. Sua esposa, crendo que ele não havia entendido, lhe perguntou se ele havia entendido o apelo que havia sido feito. Ele respondeu: certamente que sim. Ele automaticamente deixou o hábito de usar o nome de Deus em vão. O Sr. Becker foi ao culto das 2 horas do dia seguinte e conseguiu um cartão de oração naquela noite. Porém, ele foi curado instantaneamente na chamada para a oração em massa. Eu não sabia quando vim aqui pela aquela noite e disse isto na fotografia.
que um fotógrafo havia tirado um retrato do irmão Branham naquela mesma noite que o Sr. Becker, o católico, havia visto a luz ao redor da cabeça do irmão Branham e creu que ele era um homem enviado de Deus com um dom de cura. 30 de janeiro de 1950, senhorita Grace Cursey, Cleveland, Texas. De Houston, o grupo Branham foi a Belmont, uma cidade como que a 80 milhas a oeste. Depois da primeira reunião à noite no auditório da cidade, não cabia às pessoas, e na segunda noite necessitou 2 policiais e 7 bombeiros para impor as leis de segurança e regulamentos concernente ao edifício. Raymond T. Richard fretou um trem de 11 vagões para levar 700 pessoas de Houston a Belmont para assistir ao culto noturno da segunda-feira. Só uma parte deles pôde se acomodar na sessão reservada. Os oficiais do auditório cederam e permitiram que algumas centenas que não puderam entrar estivessem de pé detrás da plataforma durante a reunião. Uma das coisas mais notáveis da caminhada foi o almoço ao qual assistiram 100 ministros e suas esposas. O irmão Branham lhes falou brevemente do profundo de seu coração. Disse que Deus o havia comissionado a dar uma mensagem especial a todos em uma só mente e coração, em preparação para a breve vinda do Senhor. Todos os presentes deram solene atenção ao que ele disse, já que era evidente que estas palavras eram as palavras de um profeta. Durante a campanha de Belmont, umas 2.000 pessoas se moveram para a frente para aceitar a Cristo como seu Salvador. Cerca de 3.000 haviam respondido à chamada de altar em Houston. Assim sendo, durante estes 30 dias, cerca de 5.000 pessoas haviam confessado a Cristo como seu Salvador. De Belmont, fomos a Little Rock, Arkansas. Novamente ali nos fizeram uma história semelhante. Little Rock, espiritualmente falando, era uma cidade tão dividida que seria impossível ter uma grande reunião ali. Se havia tratado antes, porém, sempre havia resultado um fracasso. Nos disseram que nos preparássemos para uma decepção. A campanha começou no meio da semana. Porém, no sábado, o auditório Robson Memorial estava completamente cheio. Na última noite, que foi na segunda-feira, fecharam as portas às 6h30 da tarde e se estimou que pelo menos 1.500 pessoas não puderam entrar. Ao meio-dia do último dia, se reuniram mais de 100 ministros e suas esposas para um almoço especial e se manteve um ambiente de unidade e camaradagem que uma semana antes ninguém pensava que fosse possível. Interessantes foram os testemunhos daqueles que haviam sido curados quando o irmão Branham esteve ali como que 3 anos antes. Um homem emocionou a audiência com seu testemunho. Havia andado com muletas por anos. Então, quando o irmão Branham havia orado por ele, tirou as muletas e andou sem ajuda. Desde então, não tem necessidade delas mais. Um incidente foi de singular interesse para o irmão Murray e para mim. Ao terminar um dos cultos, quando íamos da plataforma, uma mãe parou e nos suplicou que orássemos por seu pequeno menino de 5 anos que era surdo-mudo. Ela temia que o irmão Branham não pudesse chegar a ele. O irmão Murray me olhou e disse: oremos por ele. Depois de orar, o levamos ao piano e ficamos satisfeitos, porque o menino podia ouvir a música. A próxima tarde, durante o serviço de cura, vimos a mesma mulher e o menino que vieram para a oração.
ela conseguindo um cartão de oração e havia decidido usá-lo pensando que não estaria mal trazer o menino na fila de oração de novo. O irmão Moore e eu estivemos muito interessados em saber o que o irmão Branham diria a ela quando o Espírito de Deus falasse por meio dele. Enquanto o irmão Branham olhava ao menino, disse: "Mãe, seu filho tem estado surdo", e que por certo era correto. Então continuou dizendo: "Alguém que tem fé em Deus orou por seu menino ontem à noite. Seu filho está curado." Você pode imaginar o efeito que isto teve na mulher. Era certo que o menino ouvia, apesar de nessa pouca idade ser difícil provar o grau de audiência. Mas ele já havia começado a mostrar o fato de sua cura, imitando vários sonidos. A demonstração teve grande efeito na congregação. Era claro que Deus estava falando, não o homem, e também que o homem não era o curador, mas o Senhor Jesus Cristo. Logo falamos ao irmão Branham sobre o incidente. Ele quase não recordava as circunstâncias. Deus havia falado por meio dele e revelado que alguém havia orado pelo menino. Porém, não havia revelado quem o fez. Isso não tinha importância. O que era importante era que Deus havia feito a obra e ao Senhor pertencia toda a glória. Meses mais tarde, recebemos uma carta da mãe confirmando a cura de seu filho. Do irmão Branham, temos que dizer isto: havia um homem enviado de Deus cujo nome era João. Cremos que esta declaração pode se aplicar ao nosso querido irmão William Branham.